Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho falar com vocês, venho conversar sobre meus top 5 contos do Machado de Assis. Já logo aviso que eu não li todos os contos dele, né? Mas eu já li muitos, assim, vários mesmo. Eu tenho alguns contos nesses 3 livros, mas eu já li muito mais do que há aqui, né? Eu já li na internet, já li bastante coisa. Eu até tô esperando, não sei se é lançamento ou se já existe, eu não conheço, mas eu tô esperando assim uma grande coleção de contos dele, sabe? Uma edição bem bonita, para ter todos, absolutamente todos os contos dele reunidos assim numa coleção para eu comprar. Porque eu adoro, eu não sei se eu prefiro mais os contos ou os romances. Às vezes eu acho que eu prefiro até os contos dele aos romances. Então vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo. Assim, o conto dele, que pra mim foi mais impactante, já li acho que umas 5 vezes, é A Causa Secreta. Ah, antes de mais nada, eu não vou ranquear, sabe? Dizer qual é o primeiro, qual é o melhor, o segundo melhor. Selecionar 5 já é muito difícil. Agora colocar em ordem de preferência, eu não gosto de fazer ranqueamento. Eu só seleciono. Então, o primeiro que me impactou, não que seja assim o meu número 1. O primeiro que me impactou foi A Causa Secreta. Porque até hoje eu lembro da sensação que eu senti ao ler aquele conto a primeira vez, sabe? Me causou reações físicas mesmo, assim, sabe? Eu me senti mal ao ler, assim, a cena do rato. Eu não vou contar detalhes, eu não tenho medo de rato, hein? A questão é outra. Eu não vou contar detalhes para não dar spoiler. Mas o conto, assim, resumidamente, sem spoiler, é assim. O conto é narrado por um amigo do Fortunato, que fica intrigado, né, como é Fortunato Viriato, Fortunato. Ele fica intrigado, né, para saber por que, como o Viriato, que nem parece uma pessoa assim tão generosa assim, né, tá sempre ajudando as pessoas que estão necessitadas, assim, momento de doença, de algum acidente, alguma situação limite bem crítica, ele parece que é uma das primeiras pessoas a estar lá para ajudar. E o que causa estranheza é isso, porque ele não parece ser tão generoso assim nas outras relações, nas outras ações cotidianas, mas nesse momento de necessidade extrema ele tá lá, ele é um dos primeiros, né? E aí, né, vai narrando a história, tal, e o nome do conto é A Causa Secreta. E aí ele descobre qual é a causa secreta que faz com que Fortunato seja tão prestativo assim, né? Não vou falar mais nada porque senão estraga o interesse de quem vai, ou melhor, estraga a surpresa de quem tem interesse em ler o conto. Todos esses contos que eu vou citar, eu fiz resenha deles no blog, e no blog eu vou deixar todos os posts abaixo. E também nos posts eu tenho um link para um PDF, porque são contos que a gente acha facilmente na internet, né? Mais uma coisa para falar desse conto é o seguinte, como eu disse, a história é narrada pelo amigo, eu não lembro o nome dele agora, mas é o amigo do Fortunato, né? O foco narrativo é do amigo, é narrado em primeira pessoa, do amigo, tal. Prestem atenção que durante toda a história é esse amigo que narra. Mas, no final, o último parágrafozinho, e aí o Machado de Assis é irritantemente brilhante. O último parágrafo, numa determinada cena que eu não vou contar, ele muda o foco narrativo. E prestem atenção nisso. Só isso que eu vou falar desse conto, não vou falar mais nada. Um outro conto que eu quero citar é Pai contra Mãe. Que conto! O título dele já não é revelador, porque eu lembro que quando eu vi a primeira vez Pai contra Mãe, fiquei sem entender, não revela. Você só percebe o grande sentido, a grande sacada do título do conto depois que você lê a história mesmo, né? Mas a história é o seguinte, deixa eu tentar resumir sem spoiler. O Cândido Neves, na época da escravidão, né? Muitos escravos fugiam, tentavam viver uma vida normal, mesmo uma vida de fugitivo, tal. E muitos donos de escravos anunciavam essas fugas em jornais. E isso fazia com que fazia uma indústria,
fazia não, era criada uma indústria de caça aos escravos, né? Então, muitas pessoas se especializavam em caçar escravos por conta da recompensa, né? E o Cândido Neves, ele vivia disso. Ele não gostava de trabalho duro, numa repartição pública, não gostava nada dessas coisas. Então ele vivia disso, de caçar escravos e ganhar recompensa. Então, essa profissão dele fez com que ele tivesse até problemas, né, para se casar, porque a família da noiva não aprovava muito bem essa vida assim meio desregrada e tal. Mas enfim, casaram-se e a esposa dele engravidou e ele não conseguia, ele estava passando necessidades mesmo, estava numa situação crítica, porque ele estava numa fase muito ruim, ele não conseguia capturar nenhum escravo. Até que algo aconteceu, né? E a sorte dele mudou. Não vou falar mais, porque senão já ia adiantar demais a história e aí também vai estragar a surpresa de quem vai ler. Mas eu só peço para vocês prestarem atenção em duas coisas. É a época de escravidão, ele vive de caçar escravo. O nome dele é Cândido Neves. Olha só, nome e sobrenome relacionados à brancura. A esposa dele se chama Clara, também, um nome relacionado à brancura. E aí a gente tem o título Pai contra Mãe. É só isso que eu falo, não falo mais nada para não estragar. Um outro conto, O Enfermeiro. O Enfermeiro é a história de um rapaz que ele vai cuidar de um velho, um senhor bem idoso já, que acho que está de cama, nem consegue andar mais e precisa de assistência, de enfermeiro. Né? Só que ele já tinha tido vários enfermeiros, vários, e ninguém suportava o velho, saía assim, fugia. As pessoas fugiam de lá porque o velho maltratava de jogar coisas, isso é comum, né? A gente conhece muitos relatos parecidos de pessoas idosas que fazem isso. E aí o velho maltratava todos os enfermeiros. E aí esse personagem principal, que eu não me recordo do nome dele, eu não lembro do nome, ele foi cuidar desse velho e tal. Foi pra ele um desafio, acho que ele foi mais pra fazer um favor, acho que foi o padre que pediu pra ele fazer isso. E também o caldo entornou, né? Chegou ele ficou desesperado, chegou um momento que ele não aguentou mais e quis ir embora. Mas aí o velho pediu para ele ficar. E eu tô aqui pensando se eu posso contar mais alguma coisa. Não posso contar mais nada. Então a situação é essa, ele é um enfermeiro velho lá, né? Bem doente, e quis ir embora, o velho pede para ele ficar. E depois disso acontece um fato que muda totalmente a vida de ambos. E assim, contando assim parece que não tem muita graça, mas se eu adiantar mais vai ficar pior ainda, porque eu vou revelar parte do enredo. Mas o que é interessante nesse conto é que Machado, ele parece que faz um raio-x, sabe, do caráter, da alma das pessoas. E sabe aquele lado que ninguém quer mostrar, que todo mundo quer esconder, tem vergonha, né? Porque defeitos só tem os outros, né? A gente não. A gente é vítima do defeito dos outros, dos defeitos alheios, né? Normalmente é isso, todo mundo tem isso em mente. Todo mundo se acha vítima de inveja, mas ninguém é invejoso. Todo mundo, né? Se acha bonzinho, o outro que é chato, enfim. E o Machado de Assis, ele parece que coloca uma lupa, assim, o dedo na ferida, ele vai lá, vê o que está destoando e coloca uma lupa, assim, vê bem de perto e revela, né? Aquelas coisas que ninguém quer mostrar. Esse é um conto bem interessante. Outro conto da Vara. Este conto eu não fiz resenha, eu fiz análise dele, eu tenho análise, né? Porque a análise é mais completa, eu tenho análise dele no blog. O caso da Vara é o seguinte... Eu não lembro o nome de todos os personagens, né? Desse também não lembro. Sei que é um rapaz que o pai quis muito que ele fosse pro seminário e tal, só que ele queria fugir do seminário. Ele não queria, não era a vocação dele. E aí ele contou com a ajuda de uma senhora, agora eu não lembro se era a madrinha dele, mas enfim. É uma senhora
que ele tinha esperança que ela dissuadisse o pai, né, de deixá-lo no seminário. E aí ele, necessitando de favor dessa senhora, ele estava na casa dela e ele também é também uma situação de escravidão, contexto da escravidão. E aí tem uma negrinha que faz lá o serviço, que ajuda a senhora, enfim, né? Uma serva lá da senhora. Ele, né, se aproxima dela assim e parece ter gostado dela, mas não é nada amoroso, ter gostado dela. Aí acontece um fato que ele tem que decidir sobre para que lado ir, sabe? Acontece o fato que envolve a senhora, a negrinha, e ele tem que decidir que decisão tomar, né? E aí, novamente Machado de Assis faz isso que eu acabei de dizer, né? Ele revela aquilo que a gente quer esconder, né? Pessoas que são aparentemente normais, assim, pessoas que você vê você pode ver pela rua, achar que é amigo, que é simpático, não sei o quê, mas em determinados momentos, né, de decisão, de ir pra lá ou pra cá, as pessoas tomam uma atitude que a gente começa a questionar o sistema moral que ela construiu, ou que foi construído para ela. Teoria do medalhão. Teoria do medalhão é a história de um pai dando conselhos para um filho, prescrevendo tudo o que ele deve fazer para conviver em sociedade. Teoria do medalhão. Ele ensina o filho a ser um medalhão. Não. Aí ele ilustra situações, né, em que assim, a gente lendo pensa, não, numa situação como essa a pessoa tem que agir desse jeito, ele fala que é pra agir ao contrário, né? E enfim, eu também fiz post, claro, mas assim, parece, só vou dar uma dica, parece que ele leu O Príncipe de Maquiavel, sabe? Eu até comento isso. E no conto também há alguma referência ao Príncipe do Maquiavel, pra vocês verem que, né, não tô tão fora assim. Porque eu li pensando nisso, no príncipe. E depois no conto há uma referência ao príncipe. Então, assim, esses são 5 contos assim dele que eu acho os mais tops. Há vários outros, né? Eu já li muitos. Há muitos que eu gosto. Tem também o Espelho, que é muito bom. Tem vários, eu adoro, né? A Igreja do Diabo, tem muitos. Mas assim, quando eu tiver lido todos os contos dele, talvez eu volte e faça um outro vídeo, sei lá, com top 10, eu reveja esses 5. Provavelmente não, provavelmente eu vou incorporar mais e fazer um top 10. Mas por enquanto é só isso, tá? Quem puder ler vários contos do Machado vai ter sorte, que vai aprender muito, né? Mas se não tiver tempo e quiser ler coisa boa, texto curto e muito bom, essas são as minhas indicações para Machado de Assis, 5 contos maravilhosos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, de se inscrever, de comentar, tá bom? Que mais? Se inscrever, comentar, dar um joinha, sei lá, compartilhar, fazer, enfim, interagir de modo geral, tá bom? Até mais!